Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O estudo da teologia pode parecer para algumas pessoas um pouco complexo. Você já imaginou esse tema sendo trabalhado com crianças e adolescentes? Como refletir os valores da fé com as crianças? No Religare Conhecimento e Religião, eu vou conversar com a teóloga Solange do Carmo e nós vamos falar sobre teologia e literatura infantil. Muito obrigado por você ter vindo aqui, Solange. Muito bom recebê-la no Religare. Obrigada pelo convite, Flávio. É um prazer estar aqui. Você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser. Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Como é que começa esse caminho seu, Solange, né? de trabalho com a catequese e também de tradução, né, de toda a reflexão teológica com crianças e adolescentes? Bom, Flávio, minha história começa muito cedo. Com 17 anos eu entrei para o grupo de jovens, conheci a Sagrada Escritura e me encantei pela Bíblia. Eu sempre amei literatura e a Bíblia é uma literatura muito especial. Aí depois eu conheci um grande amigo, o Padre Orione Silva, estava recém-ordenado e estava com um desafio de reorganizar a catequese na sua paróquia. Ele vendo assim um certo dom, um certo talento em mim para mexer com essa questão de escrita, ele me convidou se eu quereria trabalhar na catequese com ele. E eu comecei ainda muito cedo, isso foi em 1990 que nós nos conhecemos. E começamos a pensar um projeto para evangelizar crianças, adolescentes e adultos. Então, foi uma coisa assim meio espontânea. Sim. A princípio não foi programado, eu vou ser uma escritora, eu vou produzir livro para criança, especialmente livro de catequese, não. E eles foram surgindo naturalmente. Eu me lembro dessa época, esse período que você mencionou agora, mas o quanto que se falava de catequese permanente, né, a renovação da catequese. Isso. Vocês foram tomados aí por Foi esse naquela fase clima? áurea. Na década de 80 e 90, a catequese estava em grande ascensão por causa da catequese renovada. A catequese renovada. Tinha vindo uma resposta muito positiva para a catequese de Medellín e de Puebla. Sim. E a catequese floresceu no Brasil, na América Latina toda. Aquela catequese tradicional de preparar para sacramento e aqueles cursinhos rápidos para fazer primeira comunhão e crisma, eles estavam caindo em desuso. E o sonho era fazer uma catequese onde a pessoa entrasse num processo da fé e ela fosse mergulhada naquele mistério de Deus e não quisesse mais sair. Aí nasceu o nosso trabalho. Eu me lembrei disso porque nessa época eu estava também envolvido com essa atividade como catequista e no departamento. Você já foi catequista então também? Sim, na Arquidiocese de Juiz de Fora. Né? E você atuava na Arquidiocese de Mariana nessa época? Na cidade de Viçosa, onde eu morei muitos anos, eu estudava lá. Tinha terminado de formar, eu fiz engenharia agrícola e já estava trabalhando na igreja. Sim. E o Padre Orione, então, nós nos conhecemos e começamos, pouco a pouco, a fazer esse trabalho catequético. Sim. Hoje nós temos essa coleção, mas até chegar a essa coleção, você dizia, né? Surgiram apostilas, caderninhos, muita experiência e hoje há essa coleção Catequese Permanente, publicada pela Paulus. Isso, um longo trajeto. Eu costumo dizer que a coleção ela não nasceu de um escritório. Não foi assim, nós sentamos e falamos, vamos fazer uma coleção. Ele falou, vamos trabalhar na catequese comigo? Aí nós começamos a trabalhar juntos na catequese, só que a catequese ela era no formato anterior à catequese renovada. E tinha um manual, tinha uma coleção que servia de manual, mas que não respondia mais aos anseios do momento, dos catequistas, das famílias, dos catequizandos. Então, nós começamos a fazer um encontro aqui, outro ali, para ajudar o catequista a fazer seu trabalho. E o catequista começou a dar um retorno, falou, nós não queremos mais esse livro, faz mais um encontro. Aí a gente fazia mais um, reunia, faz mais um, faz mais dois. Nós fomos fazendo os encontros. Quando nós vimos, tinha uma série de encontros, falamos, não, então vamos programar. Aí nós começamos a fazer um projeto
com os catequistas, eles dando retorno do método, as famílias dando retorno, os catequizandos. Aí, pouco a pouco, nós fomos criando um método evangelizador. Essa catequese não é simplesmente uma coleção, ela é um projeto paroquial. Sim. Sim. Bom, nesse formato livro, a edição já tem mais de 10 anos, né? Tem. E os temas que são trabalhados, né? Vamos mostrando aqui, por exemplo, esse Conhecendo Jesus, seguido do Seguindo Jesus. E o outro, Somos Povos de Deus. Somos Povo de Deus. São os 3 primeiros. Esses 3 primeiros, Flávio, são dedicados a crianças de 5, 6 e 7 anos. Nós pensamos o seguinte, bom seria que a gente nem precisasse trazer a criança para a catequese, que ela já fosse mergulhada desde pequena nesse universo desse mistério da fé. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos nos dedicar a evangelizar. Antes dos 5 anos, é praticamente impossível a gente organizar um trabalho. A igreja não tem estrutura para criança tão pequena. Então, nós começamos com 5 anos. Esses livros para 5, 6 e 7, eles não precisam ser usados nessa ordem que está aí. Tá. Pode ser alternado, tá? Eles são, a gente fala em forma de rodízio, popularmente falando. Eles são uma tentativa de iniciar a criança no universo da fé cristã. Então, são todos em formas de histórias. Então, são histórias bíblicas, relatos bíblicos que nós transformamos em histórias infantis. Fizemos canções apropriadas de acordo com os textos bíblicos e fizemos atividades, brincadeiras, ciranda, roda, montagens. Então, o livro é todo dinâmico. E eles foram feitos pensando em crianças de 5 a 7. Sim, estou vendo aqui a dinâmica como que é, né? Tem toda uma orientação, né? Da acolhida, começa com a Bíblia. Isso. Né? Tem um tempo de partilha, tem atividades. Tem momento orante. Sim, termina com momento orante. Aqui pode ser tanto a catequista, o catequista, mas também pode ser a família. Né? O livro, como ele tem o roteiro já, ele pode se prestar a vários movimentos catequéticos, vamos dizer assim. Ele é feito já com o roteiro todo pronto, porque a gente sabe que os catequistas, normalmente, eles não são muito amparados nesse sentido. Eles recebem a tarefa de fazer a catequese, mas nem sempre eles têm uma formação. Você já foi catequista, sabe disso. É um pouco na base do voluntariado, da boa vontade. Então, nós fazemos o roteiro todo para facilitar para ele. O que não quer dizer que ele tem que ler isso aí. Claro que não, mas é para ele estudar em casa, interiorizar, preparar, viver isso e, na hora, ter argumento pedagógico e argumento teológico suficiente para o seu trabalho. E eu vejo que cada livro tem um CD aqui no final. Esse é talvez o diferencial da nossa coleção. Porque o Padre Orione, que trabalhou comigo, ele era um grande musicista, compunha muito bem, era regente de coral. E a gente, então, pensou em usar a música como veículo evangelizador. Cada livro tem um CD com 18 a 20 músicas compostas especialmente para esse trabalho catequético. Então, ao todo, são 8 livros, 8 vezes 2, 16, aproximadamente 160 músicas. Diferentes em cada CD. Se o CD trata do segmento de Jesus, as músicas tratam do segmento de Jesus. Se o CD trata, por exemplo, como esse que está aí, esse marrom, Somos Igreja, então a temática das músicas também vai ser a igreja. Bem, há todo um outro bloco aqui, não é? De 8 esse que está com você, esses 4. 11 anos, né? Isso. E aí, assim, é a mesma estrutura do encontro? É a mesma estrutura, todo livro contém 32 encontros, cada encontro já tem a mesma sequência, uma acolhida, um momento orante, um texto bíblico, uma atividade pedagógica, uma atividade lúdica, diríamos assim. Depois, no final, outra parte orante, né, para
para fazer a despedida final. E há depois, também esse de adolescentes e uma jovens. terceira fase, que é de adolescentes. Esse é o primeiro da fase de adolescentes, mas ele é sequência do outro. Ao contrário daqueles lá que não precisam ser usados sequencialmente, esses livros aí foram pensados como uma sequência. Sim, sim. Então, é o primeiro, Deus é amor, o segundo, Jesus, nosso Salvador, o terceiro, o Espírito Santo nos sustenta, somos igreja, e aí essa é a fase da evangelização que a gente fala. Pré-evangelização, evangelização. E, em sequência, a parte do aprofundamento. Sim, Solange, você deu já a tônica, né? Não é uma catequese voltada para uma perspectiva sacramental, é para a vida. Não, você entendeu bem. É isso? Não, não é não. É uma catequese que a gente fala assim, que ela não é um curso. Fazendo um trocadilho, a gente diz que é um percurso. Sim. É um projeto onde a criança entra na catequese e não tem nenhum desses livros que a gente diz, esse é para a primeira comunhão, esse é para a crisma, ou esse é para a pré-eucaristia, como se fala, né? Não, todos são para a pré-eucaristia e nenhum é especificamente para a pré-eucaristia. Todos são para a crisma e nenhum é especificamente para a crisma. Aí, a pergunta que sempre vem é essa, mas então não faz a primeira comunhão, não faz a crisma? Claro que faz. Só que a crisma, a primeira comunhão acontecem como eventos que vão naturalmente sendo inseridos no percurso. Sim. De forma que tira aquela expectativa de quando eu vou fazer a primeira comunhão e quando vai terminar. Ótimo. Não é isso que é importante. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais do seu trabalho no segundo bloco. Hoje no Religare, eu recebo Solange do Carmo. Nós estamos falando sobre teologia e literatura infantil, tema que a gente vai desenvolver, como eu disse, daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.